Bom, então, nós vamos começar a unidade 3, né, que vai ser liderança em saúde e segurança. E aí nós vamos falar um pouquinho, né, do que a gente espera de cada ente que constitui a empresa. Então, no caso do empregador, né, ele tem, né, a responsabilidade de fornecer os EPIs, as políticas, o treinamento, inspeção, orientação, garantir que o sistema de WHS esteja em vigor e seja eficaz, assegurar uma supervisão competente e suficiente, reportar qualquer incidente no local de trabalho às autoridades, realizar a manutenção de ferramentas, máquinas e equipamentos e desenvolver os programas de saúde e segurança. Isso tudo são itens que estão escritos na lei, tá? Então, são responsabilidades do empregador para WHS. O empregado, por sua vez, também tem algumas responsabilidades, que é comunicar as lesões e doenças, né, ao empregador, quando acontecer, garantir o seu próprio bem-estar, saúde e segurança, e também garantir o bem-estar de saúde e segurança dos outros, né? Então, é cuidar dele próprio e cuidar do outro. E a liderança... Oi? Desculpa, você não está compartilhando sua tela. Uai? Só você tá na imagem aí pra gente. Ninguém avisou, né, gente? Eu percebi aqui. Vê se foi. Agora sim. Agora foi. Muito obrigada. E a liderança, então, ela tem a responsabilidade primária, né, que é o trabalho direto com a segurança que é atribuído do empregador para a liderança. Então, a liderança é como se fosse os olhos e as mãos do empregador dentro da fábrica, né? Então, ela tem que fazer cumprir tudo que o empregador precisa. E, ao mesmo tempo, a gente tem algumas responsabilidades compartilhadas. Então, entre a liderança e o empregador, tomar todas as precauções razoáveis para garantir o bem-estar, saúde e segurança dos empregados, garantir que os funcionários cumpram as regras e os regulamentos. Então, tem que inspecionar, tem que notificar e informar e instruir os funcionários para garantir bem-estar, saúde e segurança. E também a liderança tem responsabilidades compartilhadas com o empregado, que é de participar dos treinamentos, relatar os perigos ao empregador, seguir todas as regras, participar das melhorias e usar os equipamentos de proteção individual. Então, em termos de responsabilidades, né, esse slide ele mostra exatamente o que cada ente precisa realizar. E quais são os comportamentos que a gente espera da liderança, né? O líder ele precisa estabelecer as expectativas mínimas para os liderados, né? Quando a gente fala isso, quais são os comportamentos que ele tem que ter com o time dele, né? Eles têm que trabalhar para identificar e corrigir os riscos. Então, o líder é o responsável por identificar e corrigir riscos no processo. Eles têm que compreender e estarem alinhados com a política, que foi a política que a gente mostrou, né, na primeira parte do treinamento. Eles têm que estar cientes do cumprimento dos requisitos legais. Então, eles precisam saber quais são as leis que eles têm que cumprir relativas à atividade que eles fazem, né? Não adianta a gente virar para a polícia e falar, olha, não conheço essa lei. A lei está disponível para todo mundo. Então, a pessoa tem que ser treinada e correr atrás também para conhecer. E, além disso, ele tem que compreender, reportar e perseguir os indicadores. Agora, só para, né, o que são requisitos legais e requisitos de conformidade? Qual a diferença entre eles? Então, os requisitos legais, eles são definidos por país, estado e município. Então, os requisitos legais do Brasil, eles são diferentes dos requisitos legais da Argentina, né? Não é porque a gente tem uma norma aqui que essa norma é aplicável em outro local. É o mínimo exigido por lei, então ele não é a única coisa que a gente precisa fazer, não. Ele é o mínimo, né? Nada impede que a gente faça mais e faça melhor. E ele é a base para nossas instruções e processos de trabalho de saúde e segurança. Já os requisitos de conformidade, eles são definidos pela empresa, né? Então, o time de segurança é
a pessoa, né, o time detentor desse conhecimento e pode auxiliar qualquer líder na fábrica com relação a isso, porque o líder também tem que saber. Então, o líder tem que correr atrás quando precisar. Agora eu vou falar um pouquinho dos indicadores. As métricas, né, elas ajudam a gente a ver onde que a gente está e quanto que a gente precisa melhorar para alcançar os nossos objetivos como empresa. Os indicadores chaves, né, os KPIs, eles são para o domínio de segurança, saúde e bem-estar, a taxa total de lesões registradas, na verdade reportáveis. Então, todos os eventos que a gente chama de eventos reportáveis, né, que são os excetos dos primeiros socorros. Depois eu vou mostrar a pirâmide e aí fica mais claro. Também tem o LTIR, que é os eventos que requerem afastamento do empregado. E também nós temos um indicador que é o nível de estresse e motivação, que é levantado pela pesquisa de saúde mental que foi feita aí há uns meses atrás. Com relação aos indicadores de atividade, nós temos a Cruz Verde, né, que mostra os eventos do mês. O Triângulo de Segurança, nós falamos bastante sobre CIF e PCIF no primeiro módulo, né, na parte 1, e ele mostra exatamente isso, onde que os eventos estão inseridos dentro dessa pirâmide. E também os planos do One to Be, que são realmente o direcionamento de todos os domínios. A Cruz Verde, ela é uma ferramenta bem visual, que tem que estar nas gestões à vista da liderança, porque ela vai mostrar o desempenho de segurança de uma área específica. Então, a gente coloca verde sempre que tem um evento sem lesão, amarelo sempre que tem o primeiro socorro, o laranja sempre que a gente tem um evento PCIF, ou seja, um evento que tem potencial de sério ou fatalidade, e o vermelho para todo evento reportável, incluindo os de tempo perdido, os CIFs e até, né, dependendo, a gente pode ter até um PCIF que vire vermelho. A gente sempre tem que pensar em colocar o mais restritivo. Então, se eu tenho um evento que ele poderia ser laranja e vermelho, eu coloco ele sempre como vermelho. Então, aqui olhando a pirâmide, né, tudo que está aqui na base são incidentes não PCIF. Então, eles vão como verde na cruz. Porém, se o quase acidente, não PCIF, se o quase acidente for PCIF, ele já sobe de verde para laranja. O primeiro socorro, ele vai como amarelo, mas se ele for PCIF, ele vai como laranja. E os eventos reportáveis, ou seja, da parte de OR para cima da pirâmide, sempre vermelho na cruz. E aí é que zera a cruz, então, né, Flávia? A partir desses reportáveis, então. Não entendi sua pergunta, Rose. Porque, por exemplo, você tem o dia sem acidentes, né? Estamos há tantos dias sem acidentes. A partir do order, então, é que zeraria a cruz. Que zeraria? Que você tem que começar a fazer a contagem novamente. Não no primeiro socorro, mas a partir do order. Não, a cruz ela zera quando vira o mês. Não, tem os dias acumulados. Ah, tá. Então não é a cruz, né? Aí você está falando do número de dias sem acidente. Nosso modelo aqui tem o dia sem acidentes e o acumulado sem acidentes. E aí a gente ficou na dúvida de quando que começava. No DART, no Restrict ou no Order. Rose, eu não conheço um padrão para isso. Tá? Eu lá na TechSeed, eu usava a partir do Order Recordable. Eu também acho que é a partir do Order. Tá. Então, assim, eu acho que faz mais sentido, né? Até pra gente, como gestor de segurança do trabalho, né? Trabalhar com o que é realmente acidente, né? Fazer realmente a priorização. É porque antes aqui zerava a partir do Restrict para de CAT, enfim. Mas eu também acho que para ser mais restritivo deveria ser no Order. Mas agora nós estamos fazendo CAT pro OR também, tá? Hã? A gente está fazendo CAT para Order Recordable também.
Pelo menos lá na Bom. Texid estava se fazendo. Não, aqui não. A orientação que a gente recebeu que é somente, Kátia, é só do Restrict para Não, cima, que seria o sem afastamento. a gente tinha essa orientação também, e depois eles Aham. mudaram. Mas Aqui em Betim faz. Não, eu jogou vou batata pro conferir. canal. Eu vi, você jogou batata. eu vou conferir e aviso para vocês depois. Tá bom, Deixa eu beleza. anotar isso aqui. Eu acho que faz, inclusive, muito sentido, tá? Não tô Claro, discordando de você, né? não. Porque tem coisa que leva a ponto, que é order, leva a ponto. Você Exatamente. tem uma tratativa um pouco maior com o Não, colaborador e tal. é tudo questão de padronizar, né? Então eu vou conferir com o isso doutor aí. André e Tá bom. eu jogo no chat aqui depois, tá bom? Não, beleza, tá ótimo. Obrigada. Bom, o triângulo de segurança, né? Ele é bem o resumo do que a gente falou na primeira parte do treinamento. Então ele vai mostrar realmente, né, o que é série fatal, o que tem o potencial de ser, e aí ele tem uma parte que são os ferimentos, ou seja, o que não foi PSIF, e as ocorrências sem lesão, que é de quase acidente para baixo, que também não são PSIF. Né? E você pode ver que o PSIF ele pega tanto na parte dos ferimentos quanto das ocorrências sem lesão. Então a gente pode ter um PSIF em qualquer parte da pirâmide. Só para, né, padronizar o conceito de quase acidente, né, ele é realmente um evento que não houve vítima, não tem pessoa envolvida, né, mas ele tem um potencial de gerar um acidente em outras circunstâncias. Então, né, nessa figura a gente vê aí um martelo que caiu próximo ao empregado, né, no caso de uma marreta, e por sorte não atingiu o empregado, mas podia ter atingido. E aí a gente passa para essa cena aqui, e aí eu pergunto para vocês quais dessas opções aqui são quase acidente, qual é quase acidente, qual é acidente. A última é o acidente. A última é um acidente. E as outras? Quase acidente. A do meio, primeiro quase. E segundo. A do meio, quase. E a primeira, Rose? Nemis. Quase Quase acidente também. também, né? Então, muitas pessoas, elas consideram que o quase acidente tem que ter alguém próximo. Mas isso a gente discutiu bastante na turma de ontem, né? Assim, às vezes não tem alguém próximo, mas é um local que passa pessoas, né? Se passar pessoas, nada impede da pessoa estar lá na hora da caixa cair. Então, a gente não pode falar que não é quase acidente porque não tinha ninguém perto. Né? O quase acidente também acontece quando não tem ninguém perto, se for numa área que passa pessoas. Tá claro isso para todo mundo? Assim. Ok. Agora vamos falar um pouquinho de cultura justa. Então, né, qual que é a definição, né, sobre a cultura justa? Ela é uma cultura em que os operadores da linha de frente ou outras pessoas, né, na verdade eu considero isso como qualquer empregado da empresa, eles não são punidos por ações, omissões ou decisões que são tomadas por eles, que sejam proporcionais à sua experiência e formação, mas em que a negligência grosseira, a violação intencional e os atos destrutivos não são tolerados. O que isso tudo quer dizer? Que a gente não deve punir as pessoas que não têm conhecimento a respeito das regras e que, né, às vezes, quando eu falo regras, pode ser um procedimento e tudo mais, né? E a gente deve punir, sim, quem faz errado sabendo que está fazendo errado, né? Então, é isso que essa frase quer dizer. São erros intencionais, violações intencionais. Né? Ou então uma negligência, às vezes não é nem intencional, mas é uma coisa muito perigosa, uma coisa extremamente grosseira, e aí também isso tem que ser, né, visto como um problema. E aí a gente precisa realmente alcançar esse equilíbrio, né, entre uma cultura do não culpado versus a cultura do culpado. E isso gera um ambiente de confiança, onde as pessoas elas vão ser encorajadas e até mesmo recompensadas a fornecerem informações relacionadas à saúde e segurança.
E também existe uma linha muito clara entre o que é aceitável e o que não é aceitável, né? Então, primeiro, se a gente não tem claramente falando o que é aceitável, a diferença do aceitável para o inaceitável, a gente não pode cumprir que as pessoas façam o correto, né? Elas têm que saber até onde elas podem ir. E quando a gente não trabalha na cultura justa, a gente acaba criando um ambiente em que as pessoas não falam, né? A gente do time de segurança entende isso muito bem, né? As pessoas têm medo de falar que tem um risco, que machucou, né, que aconteceu alguma coisa, até que está passando mal, elas têm medo de falar, com medo de serem, né, de receberem notificações, de receberem advertências, de serem até demitidas, né? Então isso não é bom para a segurança do trabalho, porque a gente precisa que eles falem, a gente precisa que eles identifiquem riscos, a gente precisa que eles identifiquem pessoas cometendo comportamentos inseguros, porque isso ajuda a gente no nosso trabalho, tá? Então a gente tem sempre que tentar trabalhar numa cultura justa. Aí agora a gente vai passar para uma atividade, deixa eu colocar no chat para vocês o link da atividade. Cadê? Sobre cultura justa. É o mesmo link de ontem, quem tiver aí já pode começar, tá? E aí a atividade é essa daqui, ó, do caminho tradicional versus o caminho da cultura justa. Na parte do caminho tradicional, a gente tem frases, né, sobre comportamentos que a gente tem tradicionalmente. E aí a gente precisa definir quais são as frases que vão substituir essas do caminho tradicional por um caminho de cultura justa. Então, por favor, entrem aí na atividade. Essa é bem rapidinha, 5 minutinhos. Comecei a receber resposta. Pessoal, atenção no nome do treinamento, tá? Alguém aí marcou o nome do treinamento errado, aí não vai conseguir achar essa atividade. O treinamento é visão geral do domínio de WHS. Olha, alguém colocou aprendendo com falhas agora. Aí não acha atividade.
Mais 2 minutinhos, pessoal. Quem não terminou ainda pode ir terminando, né? Eu estou vendo as respostas chegando aqui, mas vamos avançando. Então, né, qual que é o caminho da cultura justa? Ao invés das pessoas se sentirem desconfortáveis para partilhar sua opinião ou levantar preocupações, elas se sentem seguras para contribuir, levantar as preocupações, desafiar o status quo, sem risco de qualquer constrangimento, marginalização ou punição. Ao invés das pessoas serem vistas como um problema que a gente precisa controlar, elas são vistas como um recurso que a gente precisa aproveitar. Ao invés delas acharem que, né, da gente achar que pode e deve alcançar 0 erros, 0 lesão, 0 acidentes, a gente deve aumentar a nossa resiliência, né? A gente falha em segurança, mas a gente sem lesão. Nós vamos trabalhar no preventivo. Ao invés de entender, né, por que alguém fez algo errado, a gente vai entender por que alguém pensou que estava fazendo algo certo, né? Onde que está o problema aí, né? O problema não é a pessoa. Por que ela acha que aquilo é certo de fazer? Ao invés da gente culpar as pessoas pelos resultados passados, a gente vai mostrar os resultados e vai ser responsável por implementar contramedidas. A gente vai pensar no futuro, não vamos olhar para trás. E ao invés da gente responsabilizar as pessoas, a gente vai responsabilizar as pessoas de forma justa, né? Quem tem que ser responsabilizado realmente vai ser responsabilizado. Então, o quadro fica dessa forma. E isso para a gente como segurança é um pouco complexo, porque a gente tem, pelo menos eu, né, quando eu falo a gente, eu estou falando um pouco de mim, a gente tem um pouco de entendimento de que se a pessoa fez errado, né, que ela sempre vai ter que ser punida de alguma forma, sempre vai ter que ter uma medida administrativa. Só que o conceito, o processo e a regra que a Stellantis pede com relação à cultura justa não é muito assim. Então, a gente vai dividir o comportamento em 3 fases: em erro, em comportamento de risco e comportamento imprudente. O que é o erro humano? Né? É quando ele é um produto da concepção do sistema atual e de escolhas comportamentais. Então, a gente tem aquele ambiente que permite alguns erros e a pessoa faz uma escolha errada e acaba gerando um problema. Então, como é que nós vamos trabalhar nisso? Nós vamos trabalhar em controle, ou seja, a gente vai fazer mudança das escolhas deles, mudanças nos processos, mudanças nos procedimentos, dar treinamento, mudança no local de trabalho, isso tudo para evitar que a pessoa erre. Então, é o próprio Pokaioke. O que eu posso fazer para a pessoa não errar? Porque todo mundo erra, né? Errar é humano. Então, isso a gente trabalha com controle. No caso do comportamento de risco, ele já é uma escolha, né? É quando o risco é considerado insignificante ou justificado. Ah, eu fiz isso aqui por causa daquilo ali, né? Então, a gente sempre ouve isso nas avaliações de acidente, nas investigações, né? Ah, não, mas eu fiz isso por conta daquilo. Sempre tem uma justificativa para o comportamento de risco. E aí nós vamos trabalhar com instrução, que é eliminar os incentivos do comportamento de risco e criar incentivos aos comportamentos saudáveis. Aumentar a consciência das pessoas com relação a isso. Aí você fala, não, Flávia, mas isso aí não é nada fácil de fazer. Não é mesmo, não é fácil de fazer. Né? E eu não sei se simplesmente trabalhar com campanha de segurança resolve esse problema. Eu acho que não. Eu acho que campanha ajuda muito, porque vai realmente, né, trazer instrução, trazer as coisas, mas eu acho que a gente tem que trabalhar com esses incentivos de comportamentos saudáveis de uma forma diferente. Talvez, né, essas
competições que a gente, né, tem trabalhado, o novo programa de segurança aí que vai, né, premiar oficinas e plantas, talvez seja um jeito da gente incentivar os comportamentos saudáveis. Mas a gente tem que pensar um pouquinho mais fora da caixa. E por último, o comportamento imprudente, né, que é realmente um desrespeito consciente de um risco que é substancial e injustificável. E só para esse aí nós vamos trabalhar com a punição, né? Então a gente vai trabalhar com ações corretivas e com medidas punitivas. Agora nós vamos falar um pouquinho dos fundamentais. O domínio de WHS, ele tem 10 fundamentais. Ele começa com o fundamental master, né? Na verdade, ali seria o 0. Eu coloquei como 1 só para fechar os 10, mas a gente chama ele de fundamental 0, que ele fala, né, de forma geral sobre saúde, bem-estar e segurança no local de trabalho, ele fala dos indicadores. E aí depois a gente entra nos fundamentais mais específicos, sendo que o segundo é, né, sobre liderança, como que a liderança deve se comportar. O terceiro fala de cumprimento de requisitos legais. O terceiro não, é o segundo. Aí o terceiro fala de gestão de riscos. O quarto fala de máquinas e postos de trabalho seguros. Esse é muito focado na parte de projetos, muito mais do que numa NR12, né, da gente fazer uma adequação de posto de trabalho. Ele fala realmente em trabalhar na fase de projeto, na fase de design dos equipamentos. A gente tem o Fundamental 5, que é de ergonomia. O Fundamental 6, que é sobre motivação dos funcionários através de saúde e bem-estar. Então, aí entra aquela pesquisa de clima, né? Entra realmente todos os programas que a gente tem de saúde para melhorar a saúde das pessoas, dos empregados. O Fundamental 7 é sobre desenvolvimento de competências e é nesse fundamental que entra a conversa de segurança, de WHS, né? Que é onde vai ter aquele momento da liderança com o time para falar, para entender, para ver, observar realmente como as coisas estão sendo feitas. Nós temos o Fundamental 8, que é o Aprendendo com Falhas, as análises de acidentes. E temos o Fundamental 9, que é a melhoria contínua, né? A melhoria dos nossos indicadores. Todo fundamental, ele tem, né, normalmente 3 a 4 páginas. Aí não saiu a quarta não, porque a quarta era só histórico, aí eu coloquei mais as páginas importantes, né? Então ele vai ter essa carinha, ele vai falar primeiro do que se trata esse fundamental. Então, por exemplo, o nosso fundamental master, né? Ele fala praticamente da nossa política, né? Que a gente quer prevenir fatalidades, deficiências, lesões, doenças, promover a saúde e bem-estar, capacitar as pessoas, implantar um sistema de gestão eficiente. Depois ele fala o objetivo, por que a gente tem esse fundamental, para quem que o fundamental serve, onde que a gente pode ter suporte, né? E aí o nosso time de segurança entra, né, forte nisso aí para dar suporte às plantas. Depois, quais são os resultados esperados com a aplicação desse fundamental. Na página seguinte, ele vai ter um detalhamento maior sobre o que fazer nesse fundamental. E o Fundamental Master, se vocês verem aqui, ele mostra, né, os 9 outros fundamentais que a gente falou e já dá uns highlights aqui sobre ele. E também fala sobre a matriz cultural de segurança, que a gente preenche e gera planos de ação para avançar. E aí, a gente tem um checklist, né, para a gente avaliar realmente se o fundamental está sendo cumprido ou não. E é isso que eu quero trabalhar com a gente esse ano, no domínio de segurança, durante as reuniões. Eu quero trabalhar esses checklists com cada planta para garantir que a gente esteja realmente cumprindo o que o fundamental diz. Então, né, quem não conhece os fundamentais,
Eles estão na página do Teams da Segurança, do domínio, né? É só pedir aí ou para o líder do domínio ou para o WHS de planta compartilhar com vocês. Vai vir um pedido de autorização para liberar o site para vocês, eu vou liberar. Tá? E lá vai ter todos os documentos, todos esses fundamentais, vai ter todas as ferramentas que a gente usa. É uma pasta em construção, né? Então sempre vamos estar colocando os materiais lá para vocês verem, inclusive os materiais que a gente passa quinzenalmente nas nossas reuniões de domínio, que são bastante importantes para guiar aí a turma. A gente vai discutir bastante metodologia, vai discutir, né, padronização de ferramentas, para garantir que no ano que vem esteja, né, a gente quer todo mundo trabalhando igual. Isso mostra realmente um trabalho de time. Tá? Hoje o treinamento era rapidinho, né? Porque a gente já passou a parte mais pesada no módulo, na parte anterior. Então, queria que vocês usassem esse restante do tempo para fazer o pós-teste. É a mesma prova que vocês fizeram no pré-teste, só que aí vocês vão marcar o pós-teste. Vou colocar para vocês aqui no chat o link. E eu vou considerar que fez o treinamento, quem tiver feito o pré e o pós-teste, né, ou pelo menos o pós-teste, para a gente controlar, porque esses são treinamentos que eu acredito que sejam importantes, que todo mundo do time de segurança, todos os facilitadores tenham. Tá? Estou, né, aberta para qualquer dúvida, para qualquer sugestão. Eu não quero, né, impor nada. Eu acho que a gente tem que trabalhar em time, tem que fazer o que é melhor para todas as plantas, tem que fazer o que funciona para todas as plantas. Não adianta eu, como referência de SPW, forçar vocês a fazer uma ferramenta que vocês não têm condição de fazer. Então, eu preciso que vocês também me usem, né? Lá na TechSeed o pessoal ria muito quando eu falava essa frase, né? Eu preciso que vocês me usem, né? Usem, né, para resolver problema, para tirar dúvida, para ajudar vocês em coisas que vocês não estão conseguindo fazer sozinhos, né? Eu tenho visto no time de SPW Central que todos comentam exatamente isso, que as plantas não utilizam eles ainda como ferramenta para o trabalho. Então eu acho assim que para nós é mais fácil, porque vocês já me conhecem, a gente sempre foi do mesmo time, eu já passei pelo que vocês passam, né? Então, eu acho que às vezes é mais fácil da gente chegar, né? Eu acho que é mais fácil a gente comunicar com uma pessoa que a gente já conhece, e também é mais fácil de eu entender o lado de vocês, porque eu sei, né, como é que funciona dentro da planta, as cobranças, o tanto de coisa que a gente tem que fazer, o tanto de atividade acumulada. Né? Mas então, né, estou disponível. Quem precisar, né, tem meu contato. Se não tiver meu celular também, todos os WHS de planta tem, então pode pedir para eles. E eu estou à disposição para ajudar vocês no que quiser. Hoje mesmo eu já vou mandar para vocês o convitinho do treinamento online sobre CIF e PCIF, para a gente fortalecer mais os conceitos que foram passados na parte 1. Tá? E tem vários treinamentos online que eu vou mandar, então vocês vão ter 15 dias para fazer ele. Ele é um treinamento de meia hora, bem rapidinho, tá? Praticamente só leitura. Tirando aqueles cases, né? Aqueles 3 cases, ele vai ter uns 6 cases que a gente mostrou. Mas assim, não tem nem que enviar, é mais para vocês fazerem mesmo um acompanhamento. E aí eu vou mandando aos poucos alguns treinamentos e vou começar a preparar o módulo 2, que é o módulo de gestão de risco, tá? É um módulo que para a equipe de segurança vai ser muito tranquilo, porque todos vocês já fazem o HRN, então é só realmente para a gente alinhar conceito e padronizar realmente o conhecimento de todo mundo, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma sugestão, estou aberta. Espero que esteja todo mundo fazendo pós-teste. Você abriu a câmera aí para rir de mim ou para falar comigo, Lu? Não, falar não. Flavinha,
Deixa eu te falar uma coisa. Depois você continua comigo, tá? Tá bom. Pessoal, então eu vou fechar o treinamento. O pós-teste vocês podem fazer sozinhos. Se alguém tiver dúvida nas respostas, né, pode me mandar no chat que a gente vai discutindo, tá? E também no próximo módulo que a gente tiver online, né, se tiver alguma discussão que vale a pena a gente trazer, a gente pode começar abrindo discussões do módulo anterior, tá bom? Eu peço para os WHS de planta me informarem se vocês querem fazer outra turma dessa parte 2. Ontem tinha bastante gente na parte 1. Eu acho que a primeira turma foi ótima para despertar o interesse de vocês. Eu acho que vocês viram que tem muita coisa para a gente aprender ainda, né? Essa parte aqui já foi mais conceitual, mais chatinha. Mas se vocês precisarem, o Hugo já pôs aqui que sim. Então eu vou marcar, a Mary também. Então eu vou marcar uma segunda turma da parte 2 para a semana que vem, pode ser? Ok. E aí a gente vai fazendo isso, né? O que eu quero realmente é que todo mundo esteja, né, sabendo o que está fazendo e todo mundo fazendo a mesma coisa, tá? Contem comigo aí. Um beijo para vocês. Muchas gracias. Tchau. Obrigado, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Chao, gracias. Chao, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Chao, gracias.